O livro de Daniel é um dos livros mais importantes que a igreja deveria conhecer. O livro de Daniel, ela fala de acontecimentos dos dias de Daniel, mas que vão até os dias de hoje e até o dia da volta de Jesus. Por isso é tão importante a gente estudar esse livro maravilhoso. Então, vamos à primeira mensagem dessa série de estudos, começando com o título Jovens sem crise de identidade. Essa é a primeira mensagem dessa série de temas que vamos estar apresentando do livro de Daniel. O primeiro texto bíblico que vamos estudar vai ser Daniel, capítulo 1, os versículos de 3 até o versículo 8 e versículos 14 a 20. Aqueles que puderem acompanhar a leitura. Daniel, capítulo 1, versículos 3 em diante, nós lemos que disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a narração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então lhe pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 14 em diante diz que ele atendeu, os experimentou durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. A história apresenta aqui nesse primeiro capítulo do livro de Daniel a narrativa de 4 jovens. 4 jovens levados para fora do seu país. 4 jovens, não sabemos exatamente a idade dos demais, mas de acordo com o comentário bíblico adventista, apresenta que Daniel tinha 18 anos. Um jovem, praticamente a idade em que nossos filhos entram na universidade. E nós sabemos que quando nossos filhos começam nessa casinha dos 15 anos em diante, eles precisam agora serem provados se eles realmente querem continuar cristãos ou não. E, infelizmente, é uma época difícil de manter nossos filhos na igreja. Eles se questionam
questionam muito. E aí é onde vai revelar que tipo de construção que nós os ajudamos a fazer do seu caráter. Esses 4 jovens foram afastados de seu lar, de seus pais, e provavelmente nunca mais viram seus pais. Alguns comentaristas afirmam que eram mais de 500 quilômetros, há outros que dizem que era mais de 1.000 quilômetros, enfim, não importa. O fato é que eles caminharam um bom tempo e estavam bem longe de casa. Numa terra distante, separado de qualquer pessoa, de pastor ou anciãos, ou pais que pudessem reclamar deles, ou exigir que seguissem as regras ensinadas na casa paterna. Estavam livres para fazer o que bem entendesse. Como José, aos 17, levado para o Egito. Ali estava Daniel e seus companheiros. Essa viagem não era feita de ônibus nem de carro. Como nós sabemos, eram feitas a pé, ou no máximo, no lombo de um animal. Mas em geral, esses cativos eram levados a pé, muitas vezes descalços e às vezes nus. Depois dessa viagem difícil, finalmente chegaram à cidade desconhecida, chamada Babilônia, que naquela época era a capital do mundo. Era a cidade mais rica, mais poderosa naquela ocasião. Uma cidade reconstruída por Nabopolassar, pai, e Nabucodonosor, filhos. E agora estava ali no seu auge, do seu império. Nesse momento, Judá é conquistada, e Jerusalém dali é tirado os filhos dos mais nobres, os mais ricos, e muitas pessoas foram levadas. Daniel foi nessa primeira leva, então levado entre os cativos. Só que vale lembrar que embora estivessem separados dos seus pais, embora estivessem separados da sua igreja, mas nunca estiveram esquecidos por Deus. Em Isaías 49, verso 15, diz que ainda que os pais pudessem esquecê-los, ou ainda que os amigos pudessem esquecê-los, Deus jamais esquece nenhum de seus filhos. Nenhum filho jamais é esquecido pelo grande amor do coração do nosso Pai. Em Babilônia, 3 provas em especial eu gostaria de destacar na passagem que lemos hoje. A identidade deles é colocada em xeque, pelo menos em 3 áreas. A primeira área que nós encontramos o caráter de Daniel e seus amigos sendo provados é na questão do ensino. No versículo 4 diz que o rei submeteu esses jovens para aprenderem tudo o que os mestres, os professores pagãos de Babilônia pudessem ensinar. O ensino em Babilônia, naquela ocasião, já era bem desenvolvido. Acredita-se que era ensinado já matemática, arquitetura, entre algumas engenharias, ciências, medicina, entre outros ensinos. Mas essa cultura civilizada e tão erudita não estava imune ao misticismo, ao ensino de astrologia, ao ensino de feitiçaria, bruxaria, entre outros ensinos. Eu fico imaginando esses 4 jovens sentados na sala de aula com seus professores, dando ali várias palestras e vários ensinos. E eles sendo obrigados a assistirem a aula, prestarem atenção para serem testados e fazerem a prova e serem aprovados. Esses jovens estiveram submetidos a todo tipo de ensino. Mas o que me chama a atenção ali inclusive, eles tinham que saber pelo menos 2 idiomas, para poder serem admitidos e mantidos com vida na presença do rei. Eles tinham que saber escrever a língua nacional, que era o cuneiforme. Eles tinham que saber falar o idioma nacional, que era era o acádio, ou acadiana, como alguns preferem chamar. E tinha também a língua das transações comerciais. A língua que precisava saber para atender os interesses como embaixadores do rei, que era o aramaico, a língua comercial. Mas não para por aí. O que eu acho interessante é que esses 4 jovens, eles aprenderam em Babilônia tudo o que Babilônia podia ensinar, mas não esqueceram de nada que aprenderam em Jerusalém. Acredito que nós temos assim, é claro que a gente podendo escolher uma faculdade, se puder ser confessional, às vezes facilita um pouco o nosso trabalho, mas isso não garante absolutamente nada. No entanto, não importa se uma faculdade é confessional ou não, se uma faculdade é federal ou não, estadual ou não. O que vai depender para nossos filhos manterem uma identidade cristã não está necessariamente relacionada
com o que vai ser ensinado na faculdade ou na escola, embora isso seja importante. Eu acredito que o que vai depender é o quanto eles aprenderam do que foi ensinado em casa. Se nossos filhos aprenderem bem a lição de casa, certamente as lições da escola terão menos impacto. Nós não, de forma nenhuma, limitamos, a gente não nega o impacto que tem o ensino no ambiente universitário. Nós sabemos que isso, às vezes, mexe muito com a cabeça dos nossos filhos. No entanto, se eles aprenderem bem os ensinos de Jerusalém, os ensinos de Canaã, com certeza eles resistirão os ensinos pagãos que Babilônia vai colocar diante deles. Na Universidade Federal da Babilônia, eles ali receberam o diploma, mas o caráter deles permaneceu intacto. Como seria bom se nossos filhos pudessem entrar na faculdade, fazerem as matérias, fazerem o seu curso, receber o diploma, mas manter um caráter cristão cada vez mais firme. Como seria bom. E não só seria bom, é possível, porque nós cremos que é possível. Os 4 jovens hebreus, embora a narrativa não fale de outros jovens, mas é muito provável que junto a Daniel e seus companheiros houvessem vários outros jovens que iam para o templo junto com eles, que eram filhos de pais também que eram tementes a Deus. No entanto, o que aparentemente acontece ali em Babilônia, de acordo com o livro de Daniel, o que aparentemente nós percebemos é que somente esses 4 jovens conseguiram se permanecer fiéis. Em cada prova que foi apresentado, em mensagens que mais tarde vamos apresentar aqui, como o sonho de Nabucodonosor, a fornalha, diante dos leões, só esses 4 jovens são lembrados. Então, a impressão que dá é que eles foram o único remanescente que sobrou. O que eu louvo a Deus é saber que Deus sempre terá um remanescente. Portanto, jovem que nos acompanha aqui ao vivo ou pela internet, tenha certeza de uma coisa: nunca ache que você é o único jovem fiel a Deus. Você não é o único jovem. Deus sempre teve, Deus tem e sempre terá um remanescente. Não ache que você é a única família séria dessa igreja. Não ache que você é o único crente sincero e sério dessa igreja. Você não é. Deus sempre manteve na história do povo de Deus um remanescente. O que importa é eu e você sempre se perguntar e sempre se certificar: está você ou é você parte desse povo fiel, remanescente, que insiste e vai persistir em obedecer a Deus, custe o que custar? Eu espero que sim. Um caráter para o céu certamente é a maior necessidade que temos hoje como igreja, como família. Jovens que sejam corajosos pela verdade, como esses 4 jovens foram, eu creio ser a maior necessidade que nós temos como pais que nos preocupar. Claro que a formação técnica é importante, e nossos meninos têm que estudar muito mesmo, têm que tirar as melhores notas, têm que ser profissionais competentes, têm que se dedicar para ser os melhores alunos da sala, tem que fazer o melhor possível mesmo, porque tudo o que é para ser feito merece ser bem feito e fazer conforme as nossas forças. No entanto, o maior legado que eu posso deixar para os meus filhos é um caráter formado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. A segunda prova que é apresentada aqui aos 4 jovens hebreus é a prova da dieta. No verso 5 é-nos apresentado que no verso 5 é apresentado que o rei Nabucodonosor determinou que aqueles jovens deveriam comer da comida que ele comeria. Aparentemente um privilégio, mas entre aqueles alimentos haviam alimentos que não dava para esses jovens poderem comer. Ali havia alimentos, carnes limpas e imundas, proibidas pela palavra de Deus em Levítico 11. Entre os alimentos que eram oferecidos na culinária babilônica, embora não tenhamos muitos detalhes sobre isso, sobre a culinária da época, mas nós cremos que ali havia animais que não eram abatidos com o rigor necessário para se drenar o sangue, para se retirar o sangue. Então é provável que ali houvesse animais com carne com sangue, que nós somos proibidos de comer pela palavra de Deus em Levítico 17. Também ali havia, é muito provável, assim acredita-se, que aqueles alimentos também ali apresentados eram oferecidos a ídolos.
algo que a Bíblia também condena em Atos capítulo 15. Então, nessa circunstância, nesse momento, Daniel e seus companheiros fazem uma opção por uma dieta diferente, para que trouxesse mais segurança a eles e não fossem expostos a esses vários riscos ao se alimentarem do alimento vindo do restaurante real. Ele então pede, no verso 12, que eles fossem oferecidos água e legumes. Algumas pessoas, ao lerem apressadamente o texto, imaginam que eles só comessem legumes e água. Mas a palavra legumes, que aqui é apresentado, ela pode ser traduzida como legumes, frutos, cereais e nozes. Ou seja, eles fizeram uma opção por uma dieta natural, uma dieta vegetariana. Outros, ao ler esse texto e entender que aqui se refere a uma dieta vegetariana, se empolgam e chegam a afirmar que Daniel era vegetariano. E alguns até fazem um cavalo de batalha nesse assunto. É claro que nós reconhecemos que a dieta vegetariana, a dieta natural, na verdade, era uma dieta recomendada, orientada pelo céu e colocada no mundo mesmo antes do pecado existir, como está em Gênesis 1:29. No entanto, não podemos afirmar por esse texto que Daniel fosse vegetariano, porque lá em Daniel capítulo 10, o versículo 3, o próprio Daniel afirma que naqueles dias que ele estava com o coração agitado, já há alguns dias que ele não bebia vinho e nem comia carne, ou seja, pelo menos em alguns momentos ele comeu carne, talvez porque mais tarde pudesse encontrar carnes limpas, abatidas com maior segurança e também não sacrificada a ídolos. Mas não importa, não vem ao caso. O que nós queremos destacar é que na hora da prova, na hora de serem testados, eles fizeram uma opção por uma dieta o mais simples e o mais saudável possível. Por quê? Por que nós, adventistas do sétimo dia, Deus nos confiou uma mensagem de saúde? Conselhos sobre regime alimentar, a ciência do bom viver, temperança, conselhos sobre saúde, entre outros vários livros que temos. Por que Deus se preocupa e por que nós, como igreja, somos um povo que temos uma mensagem de saúde a ensinar ao mundo? Porque nós acreditamos que uma vida saudável, um corpo saudável, tem uma mente saudável. E com a mente saudável, você passa a ter uma mente clara para discernir entre o certo e o errado. E uma pessoa que tem uma dieta e uma vida mais saudável, com a mente mais clara, ela consegue perceber melhor os argumentos do inimigo, detectar melhor as ciladas e armadilhas do pecado para não cair. Ela passa a ter mais percepção. E ela passa a ter mais resistência também. Agora, quando se fala de dieta, de clareza mental, há uma citação que eu aprecio muito no livro Mensais aos Jovens. Porque quando se lê esse texto, às vezes dá a sensação de que Deus fez um milagre para que Daniel tivesse, ele e seus amigos, uma sabedoria e saúde 10 vezes mais. Assim como José, na casa de Potifar, às vezes dá a impressão que Deus fez um milagre direto, mas não foi um milagre direto. Nós queremos que a vida de José foi uma vida de milagres, que cada vida é um milagre. No entanto, nós acreditamos que ali não foi um milagre direto. O que aconteceu é que a clareza mental de Daniel, de acordo com o livro Mensagens aos Jovens, página 242, a clareza mental, de Daniel, sua firmeza de propósito, a capacidade de adquirir conhecimentos e resistir à tentação, eram em alto grau devidas à simplicidade do seu regime alimentar, aliado a uma vida de oração. 2 fatores determinaram a superioridade mental, saúde de Daniel e seus companheiros. 2 fatores. Um regime alimentar simples, saudável e uma vida de oração. Nós acreditamos que Deus fez um milagre sim, mas eles fizeram a sua parte. Nós vemos ali Daniel e seus amigos sendo testados no verso 20, e eles são apresentados como mais robustos, mais belos, mais fortes, mais inteligentes, mais capazes, 10 vezes mais, mostrando que a dieta de Deus é a melhor. Quando a ciência discorda da Bíblia, nós sempre vamos ficar com a Bíblia, mas toda a verdadeira ciência, ela sempre vai confirmar
à ciência da Bíblia, à ciência de Deus. Mas, se em algum momento a ciência dos homens discordar, nós ficamos com a palavra de Deus. Terceira prova, a prova da identidade. Você vê que no verso 7, os nomes desses 4 jovens, os nomes são mudados. Curioso que o nome de Daniel continuou sendo chamado de Daniel, né? Praticamente, quase ninguém chama de Daniel de Beltesazar. É até estranho quando chama de Beltesazar. Mas Sadraque, Mesaque e Abdinego, por alguma razão, ficou mais famoso do que os nomes que eles tinham antes de serem chamados dessa forma. E os seus nomes eram Ananias, Misael e Azarias. E eram nomes que tinham um significado muito bonito. Os pais judeus, de maneira especial, quando eles davam um nome para um filho, eles se preocupavam muito com o significado, o nome de um filho era praticamente uma profissão de fé que o pai fazia, que os pais faziam. Por isso você encontra Daniel, por exemplo, significa Deus é o meu juiz. Lindo nome. O nome Ananias, o Senhor demonstra a sua graça. Misael, quem é como Deus? Azarias, o Senhor ajuda. Esses nomes tinham esse significado tão lindo e foram mudados, é claro. A mudança de nomes era um costume muito comum naquela época, quando se lidava com pessoas que iriam atender no palácio, em especial com pessoas que trabalhariam pelos interesses de um novo governo. Você encontra isso, por exemplo, com a história de Esther. Esther, embora seja o nome mais conhecido, inclusive é o nome do livro da Bíblia, mas o nome que seus pais lhe deram não era Esther, era Radassa. Embora Esther se tornou mais conhecido que Radassa. Ao se mudar o nome desses jovens, a intenção que havia por trás era tentar dar a eles uma nova identidade. É curioso perceber que o rei não exigiu desses jovens uma mudança de religião. Não disse que eles deixassem ser a religião judaica e passassem a seguir a religião mística que havia em Babilônia. Não exige nada disso. Apenas peçam que eles tenham agora uma nova forma de falar, de pensar, de viver, uma nova ideologia, uma nova identidade. Para o inimigo não faz a menor diferença de que religião você e eu tenhamos. Pode ser até adventista no nome, desde que a sua identidade não seja adventista, está tudo resolvido. Não há nenhum problema em você frequentar os cultos ou até ter a lição da escola sabatina. Desde que seu caráter não seja de crente, de verdade, está tudo tranquilo para o inimigo. Na verdade, Nabucodonosor não foi bem sucedido na sua estratégia, porque no coração desses 4 jovens só havia lugar para um rei, o rei Jesus Cristo. Enquanto nossos filhos tiverem no coração deles um rei único sendo Jesus Cristo, a identidade deles nunca vai entrar em crise. Mas no dia que nossos filhos já começarem a colocar o reino de Deus em segundo plano e começar a colocar faculdade, trabalho, ou seja lá qualquer tipo de atividade, em primeiro lugar, aí a ruína deles está praticamente a galope. Toda vez que eu e você colocamos qualquer interesse em primeiro lugar, roubando de Deus o seu reinado em nosso coração supremo, aí estamos já entrando em crise de identidade. Esses jovens não permitiram o seu coração entrar em crise de identidade, porque no seu coração Cristo reinava único, reinava sempre e com soberania. Portanto, não tem espaço para crise quando Cristo se faz presente. Agora, por que eles não tiveram crise? Gostaria de resumir 2 motivos que eu vejo ensinados neste assunto. Primeiro motivo, que esses jovens nunca entraram em crise. Livro Profetas e Reis, a profetisa Ellen G. White diz o seguinte, na página 482, esses 4 jovens, em casa, eles foram ensinados pelos seus pais a viver uma vida de estrita temperança. Em casa, desde novinhos, nós sabemos que nos primeiros 3 anos de vida, nossos filhos formam as bases do caráter que eles terão pelo resto da vida. Nós sabemos, pelo livro lá Adventista, entre outros livros, que aos 7 anos de idade, nossos filhos já definiram praticamente quase tudo o que eles serão na vida. É uma pena que alguns pais dormem tanto no ponto e esquecem de que esses anos são tão fundamentais na formação do caráter dos filhos. E alguns só acordam tarde demais para poder perceber que foram negligentes ou omissos ou descuidados.
Esses jovens foram pelos seus pais devidamente ensinados. Esse é o primeiro ponto. Isso não quer dizer que se nós pais fizermos tudo o que pudermos, que eles vão permanecer firmes e não terão crise de identidade. Isso é apenas um ponto. É que tem um segundo ponto agora. No verso 8 do capítulo 1, diz que esses jovens, agora já na sua maioridade, tomaram uma decisão. E qual foi a decisão? Resolveram firmemente não se contaminarem com as iguarias do rei. Aí está a segunda parte. Nossa primeira parte, como pais, é nos certificar de que nós construímos boas bases, de que nós ajudamos na edificação de um bom caráter dos nossos filhos. Mas vai chegar um momento em que eles terão que tomar a decisão de firmemente seguir o que foi ensinado. Eu sei que nós já sabemos o que tem que ser feito, mas isso não é suficiente. Eu e você precisamos a cada dia decidir firmemente seguir o que Deus nos ensina. Eu gosto de pensar que Deus, atrás de cada não que Ele dá, sempre tem proteção e tem bênçãos. Existe uma falsa ideologia de ensino hoje que não pode dizer não para as crianças. Não pode dizer não porque vai contrariar, porque vai traumatizar. Isso é tudo balela, isso é tudo conversa fiada. O Deus Pai, o maior mestre da história, mesmo no mundo sem pecado, no jardim do Éden, na pedagogia divina, ao criar o primeiro casal perfeito, Deus diz o primeiro: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Nos 10 mandamentos, que é a regra que vai governar o céu e que governa a vida de todo homem e mulher inteligente, está cheio de nãos, do início ao fim. Só que atrás de cada não de Deus, sempre tem razões inteligentes. Saúde e felicidade é o resultado, é a recompensa da obediência a Deus. Tudo que Deus quer é nos fazer felizes, mas não há felicidade sem obediência. Ainda nesse assunto, eu gostaria de apresentar pelo menos aqui, três decisões ou 3 atitudes. Gostaria de apresentar 3 atitudes que podem nos ajudar a vencer as provas. Deus prova algum filho? Deus tenta algum filho? Para a primeira pergunta, a resposta é sim. Nós cremos que Deus prova seus filhos, sim. Mas nós não cremos que Deus tenta nenhum filho. Porque lá em Tiago 1, verso 13, diz que o diabo é quem tenta e Deus a ninguém tenta. No entanto, Deus permite que provas venham e nós sejamos colocados num ambiente ou numa circunstância que nós possamos ser tentados pelo diabo. Agora, quando nós somos tentados, Deus jamais permite que uma tentação venha além das nossas forças. Porque junto com a provação, Ele manda o escape. A tentação trazida pelo diabo vem para nos derrubar e destruir. Já a prova que Deus permite que sejamos provados, vem para nos purificar e nos fortalecer e nos fazer melhores. Aí está a diferença. 3 atitudes para a gente poder vencer as provas, como esses jovens hebreus venceram. Primeira atitude, Salmo 1, verso 2, diz que o homem sábio, a mulher sábia, o homem feliz, a mulher feliz, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Salmo 119, verso 11, diz que para conseguir vencer o pecado, é preciso guardar no coração a lei de Deus. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Esse é o primeiro passo. Nós podemos ensinar muita coisa aos nossos filhos, mas se não conseguirmos fazer nossos filhos meditarem na palavra de Deus, estão perdidos. Você pode fazer o que você quiser, reuniões, pregações, canções lindas, mas se você não conseguir separar tempo para orar e conversar com Deus, sua identidade ou já está destruída ou está em grande risco. Segundo passo, 1 Coríntios 10, 31. Tenha um estilo de vida. Quando eu falo estilo de vida, eu não estou falando só de dieta, não. Estou falando de tomar água de maneira apropriada, ar puro, exercício físico, dormir no número de horas necessários, abstinência, regime saudável, confiança em Deus. São 8 remédios.
tenha uma vida o mais saudável possível. Porque lá em 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando alguém diz, meu corpo, minhas regras, ele não sabe a estupidez que está falando. Quando alguém diz, eu faço o que eu quero, a vida é minha, você não tem a mínima ideia do que está falando. A vida e minha vida, e sua vida não são minha nem sua. Nossa vida é uma dádiva do Criador. E para o nosso corpo não são minhas regras. Para o nosso corpo são as regras de Deus. É essas que funcionam, é essas que trazem felicidade. E por último, Tiago 4,7. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Só lembra que antes dessa parte que eu falei, tem uma outra palavrinha. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quando você tira tempo para meditar na palavra de Deus, quando você busca ter uma vida saudável com Deus, isso significa se sujeitar, se submeter às regras de Deus. E quando você se sujeita a Deus, e você busca pela fé resistir ao diabo, tenha certeza que você vencerá pela graça de Deus. Quero concluir com essa outra citação do livro Mensagens aos Jovens, um livro que vale a pena a juventude conhecer, e os pais conhecerem. Essa citação fala que na página 348, o livro Mensagem aos Jovens, diz que jamais, nunca vamos conseguir ter um bom caráter só desejando. Ninguém aqui vai conseguir ser um grande profissional só desejando. Ninguém vai conseguir fazer uma boa casa ou ter um bom carro só desejando, porque se fosse só de desejo, todo mundo teria. Não basta só desejar um caráter de um filho que vença e consiga manter sua identidade cristã. Não basta desejar, porque todo pai deseja o melhor para os seus filhos. Mas nem todo pai está disposto a fazer a segunda parte que eu vou ler agora. Diz assim: isso poderá ser obtido mediante esforço. O problema é que algumas pessoas não querem se esforçar, não querem pagar o preço. É trabalhoso, todo dia menino levanta, menino culto, menino Bíblia, menino lição. Todo sábado, menino, uma visita, menino estudo bíblico. Todo dia, todo sábado, todo culto. É difícil mesmo, mas requer esforço. Dando dia a dia um passo acima na escada do progresso. É assim que formaremos filhos que não terão ou não se perderão numa crise de identidade. Eu creio que quem conhece a Cristo profundamente, sua identidade até pode passar por circunstâncias críticas. Sua identidade até pode passar por crise, mas não ficará em crise. Eu gostaria de fazer uma oração especial pelos nossos meninos e meninas, jovens, mas também pelos pais e mães. Ajude seus filhos a terem identidade cristã própria. Nossos filhos não vão conseguir permanecer na idade adulto nessa igreja se eles não construírem uma identidade própria cristã. Não basta filhos virem para a igreja, embora seja muito importante. Eles precisam saber por que vêm. Eles precisam, além do culto familiar, além do culto na igreja, que é muito importante, nossos filhos precisam desenvolver uma devoção individual e pessoal com Deus. Se seus filhos, se meus filhos não fizerem isso, eles não terão condições de resistir por si mesmos, seguindo o caminho da fé que nós conhecemos. E nós, como pais, nossa maior alegria é ver filhos fiéis, filhos salvos, filhos felizes na casa de Deus. Você pai, você mãe, você filho, você tem desenvolvido cada dia tempo com a palavra de Deus, conversando com Deus. Você tem buscado ter uma vida o mais saudável possível, para ter uma mente clara, para discernir o certo do errado. Você tem pedido a Deus forças para resistir às tentações e manter-se fiel às regras de Deus na sua vida? Eu espero que sim. E que Deus nos ajude a formarmos filhos, a formarmos jovens, a sermos pais, que tenhamos uma identidade bem definida na palavra do Senhor, na submissão a Deus, um estilo de vida conforme a palavra de Deus, e vencedores de cada tentação. Porque cada tentação vencida, cada vitória obtida, nos torna mais fortes para a próxima batalha. Que Deus nos faça vencedores sempre. Vamos orar.
nosso Deus e nosso grande Pai. Nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos nos sujeitar a Ti cada vez mais. Meditar na Tua palavra, gastar mais tempo em oração, formatando uma mente conforme a Tua palavra. Nós queremos uma transformação cada vez mais poderosa na vida da gente e dos nossos filhos. Se nesse momento temos um jovem ou alguém que nos assiste esta mensagem e que se encontra agora em dúvida de seguir em frente com Cristo ou não, Deus que eu venho ajudá-lo a ter uma percepção clara e entender que tudo que ele quer para ser feliz, de que tudo que ele deseja como realização profissional, seja lá qual for, ele precisa de Cristo em tudo. Pai Santo, nos ajude a permanecer em Cristo cada dia, para não sermos vencidos, para que a nossa identidade não fique em crise, que nós possamos ter Cristo em nós, que como Paulo possamos dizer, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é esse o viver que nós queremos ter a cada dia da nossa vida, até o dia da volta de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, cada vez mais nos firmando na sua palavra.